Mais uma vez, bom dia e um feliz sábado a toda a igreja, a todos os amigos, e vocês sempre são muito bem-vindos a esta igreja. Já faz algum tempo, irmãos, nós temos feito algumas melhorias, algumas reformas na igreja. E eu quero dizer à igreja que mais um espaço desta bela casa de oração, da casa de Deus, está pronto para que os irmãos possam usar. Antigamente havia na igreja aqui ao lado um espaço onde os irmãos faziam com muito carinho, junto a panelas, os seus almoços, outras confraternizações. E já faz algum tempo nós estamos num processo de reforma daquele espaço onde era a antiga casa da zeladoria. E ali agora o espaço totalmente está pronto para que a igreja possa usar. Há um salão para que os irmãos possam comemorar alguma coisa, para fazer os seus almoços. Há uma cozinha muito ampla, que está sendo equipada para que vocês usem com muito carinho. A Adra, os aventureiros e os desbravadores estão se deslocando para lá e nós vamos começar agora, dentro aqui do anexo, a reformulação de algumas salas, como já havíamos dito e votado aqui na igreja. Ao final do culto, irmão, se você quiser ir até o salão social da igreja, ele estará aberto para que você possa entrar, conhecer, e de coração é para que a igreja use e da melhor forma possível. Que os almoços voltem a acontecer aqui na igreja, não mais apertadinhos num corredor, né, irmã Marisa? Mas agora num ambiente mais amplo, que seja para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Eu quero convidar você para que abra a Bíblia Sagrada no livro de Ezequiel, no capítulo 22 e o verso 30. Ezequiel, capítulo 22 e o verso 30. Esse é o texto básico que teremos para a mensagem de hoje. Ezequiel, capítulo 22 e o verso 30, a palavra de Deus diz assim: E busquei dentre eles um homem para que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Esse relato refere-se a algo que aconteceu nos tempos do profeta Elias. E ainda hoje, irmãos, Deus procura pessoas para que estejam na brecha, para que estejam tapando os buracos do muro, para que estejam nesse lugar, nesta posição, perante Deus, para que Deus não destrua a humanidade, o mundo em que nós vivemos. Algumas pessoas estão lutando, outras não estão lutando tanto. Homens e mulheres de coragem têm sido achados durante toda a história, prontos para se levantarem com a sua determinação, com a sua fé, com aquilo que acreditam para defender a verdade do Senhor. Ao passo que muitos se levantam, outros não se levantam, outros se tornam covardes. E antigamente talvez era bem possível nós encontrarmos em pouco tempo as pessoas que se diziam cristãs e nós sabermos de cara como eram. Hoje, infelizmente, talvez nós levamos dias, meses, anos para descobrir que alguém é um adventista do sétimo dia ou é um cristão, porque teme professar aquilo que acredita. Eu fiquei feliz durante esta semana de evangelismo, todas as noites acontecendo, e hoje é o encerramento às 8 horas da noite, aqui na igreja. Eu fiquei feliz porque a palavra de Deus foi aberta de forma clara às pessoas. As verdades de Deus foram colocadas de forma objetiva às pessoas, sem nenhum rodeio, sem nenhuma enrolação. A palavra de Deus foi comunicada e aquilo que é certo, aquilo que é verdade, aquilo que é mentira foi dito que é mentira, e nós temos que seguir um caminho. Nós devemos estar diante do texto bíblico, sendo achados, tapando uma brecha que existe na moralidade, nos princípios, durante a nossa existência aqui na terra. Nós corremos o sério risco de passarmos a nossa existência, a história desse mundo, e nós não termos o nosso nome marcado em um livro. O nosso nome não estará marcado na Bíblia Sagrada, mas o nosso nome precisa estar marcado no livro da vida do Cordeiro.
E muitos estão passando a sua história, a sua existência, sem que o seu nome seja marcado, porque Deus está procurando homens e mulheres e não tem encontrado, tapando uma brecha que existe na moralidade e em outros setores que são críticos na nossa sociedade de hoje. A busca de Deus não acabou, a busca de Deus está em plena continuação. O nosso Senhor está procurando pessoas que façam realmente diferença na vida de outras. Pessoas que sejam sal, pessoas que sejam luz e não pessoas que sejam mais uma pessoa. De pessoa no mundo nós já temos bastante. Nós precisamos de cristãos, cristãos que façam a diferença, que não tenham vergonha de testemunhar, que não tenham vergonha de dizer aquilo que acreditam, mesmo que custe a sua própria vida. Alguns cristãos ousam não ser medíocres, outros ousam ser medíocres. Pastor Luiz ontem fez um apelo no seu sermão, e para aqueles que não escutaram, vai o apelo. A mensagem foi sobre o sábado, e ele fez apelo para 2 grupos de pessoas. O primeiro apelo que ele fez foi para os adventistas do 7º dia, para que guardem o sábado fielmente. Porque pode ser que na nossa história, na nossa vida, nós tenhamos negligenciado algumas coisas, principalmente a guarda plena do sábado. Pode ser que nós achemos a coisa mais natural do mundo, fazer do sábado um dia normal, e nós estarmos praticando as coisas da semana no dia santo do Senhor. Pode ser que eu ache a coisa mais natural do mundo, sair, quem sabe, da igreja e ir para um barzinho, para uma festa, para um lugar onde nós não deveríamos estar, e muitas pessoas estão fazendo isso. Muitas pessoas estão deixando em casa o princípio, a fé, estão indo mascaradas para outros lugares no dia do Senhor. E o apelo dele foi que aos adventistas do 7º dia tomassem uma decisão de ser plenamente fiéis a Deus no sábado. E então a palavra que ele nos trouxe ontem foi um segundo apelo aos não adventistas, para que conheçam, para que se apaixonem, para que vivam o sábado, dia santo do Senhor. A palavra de Deus vai alcançar as pessoas, irmãos, de 2 formas. Talvez algum dia alguém vai chutar um livro no chão e vai abrir, ou um grande conflito. Talvez, como foi a história de ontem também, o pastor evangélico que foi batizado, cedeu a vez na barbearia e depois passou na locadora para ganhar um presente daquele que teve a preferência ali por sua própria opção, e ganhou um DVD de estudos bíblicos do pastor Luiz, e a palavra de Deus vai alcançar assim. Mas a palavra de Deus alcança muito mais, e com muito mais poder, quando há um testemunho na minha vida alcançando a vida de outras pessoas. Não somente aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós vivemos. A busca de Deus continua. Às vezes é preciso nós sermos sacudidos e passarmos por grandes desgraças na vida, para que a gente entenda a seriedade do momento em que nós estamos vivendo e a responsabilidade que temos diante do chamado que Deus nos fez um dia a cada um para ser um cristão. A vida do profeta Elias, irmãos, nos ensina pelo menos 3 coisas com relação a esse texto bíblico. E eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã essas 3 opiniões pessoais acerca desse texto bíblico na vida do profeta Elias. A primeira lição que nós podemos aprender através da vida do profeta Elias é que Deus usa pessoas especiais em tempos difíceis. E cada um dos irmãos que está aqui hoje é uma pessoa especial, que tem um chamado especial. E você foi chamado no pior momento da história, no desfecho da história, no tempo em que a volta de Jesus está próxima. E você foi chamado para ter a sua vida como sendo um exemplo e um testemunho. Falando um pouquinho disso, Deus precisava de um homem especial para jogar luz no meio da escuridão que vivia o reino de Israel. Mas Deus não encontrou esse homem no palácio real. Deus não encontrou esse homem nas grandes cidades, nas grandes vilas, nos lugares, quem sabe, mais estruturados.
Deus encontra um homem chamado Elias num lugarzinho chamado Tisbé. E nesse lugarzinho Deus encontra Elias, e esse homem não podia ser, para o tempo em que ele vivia, uma pessoa delicada e muito mansa. Essa pessoa deveria ser usada por Deus, mas ela teria que ter coragem para dizer às pessoas o que estava errado. E Deus está procurando pessoas que não sejam muito delicadas, pessoas que não sejam muito mansas, mas que sejam usadas pelo poder dele, para que possam comunicar com clareza a vontade do Pai. E nós fomos chamados a isso. Deus encontrou lá na sua casa, no seu condomínio, no seu bloco, a você. E a pergunta que eu escutei um dia desses, e que eu gostaria de compartilhar com a minha igreja nesta manhã: o que nós estamos fazendo com o poder que foi disponibilizado pelos céus para que nós sejamos embaixadores de Deus aqui na terra? Você tem feito essa pergunta a si próprio com frequência? Um poder foi destinado a você, um poder especial. Um chamado especial foi feito a você. Quem sabe no início da sua vida cristã você aceitou, você viveu com muita alegria, mas hoje desanimado, frio, morno, indiferente às coisas da igreja, indiferente à oportunidade de salvação que está à porta para outras pessoas. O que você tem feito com o poder que está disponibilizado a você? Deus procurou alguém que tivesse uma espinha dorsal muito forte para que conseguisse suportar, firme e ereto, alguém que tivesse coragem de dizer que estava errado ou que estava certo, alguém que deveria diante dos idólatras dizer: há um Deus, há uma mensagem, há um caminho, há uma verdade, e todos aqui estão errados. Deus está procurando essa pessoa mais uma vez. E Deus procura essas pessoas não somente quando e não quer encontrá-las apenas em casa. Porque é fácil, irmãos, nós sermos adventistas do sétimo dia na hora do culto de pôr do sol na nossa casa. Não há ninguém, não há vergonha. Não há, quem sabe, a pressão do amigo. Não há, quem sabe, o chefe falando no seu ouvido: olha, larga disso, é bobeira fazer isso. Alguns alunos, estudantes, chegam e falam assim: pastor, preciso de uma carta. E eu já fui aluno e muitas vezes já fui questionado pelos professores, pelos reitores: escuta, pede lá para o seu pastor uma liberação. A liberação não é para o pastor, a liberação é a liberação da fé. Porque a fé não é no pastor, a fé é na palavra de Deus. Está aqui o que eu acredito e eu vou viver, eu vou morrer por isso. E Deus está procurando cristãos não apenas em casa. Deus está procurando cristãos nas escolas, nos escritórios, na faculdade, nos ministérios. Onde quer que nós estejamos, Deus quer colocar o olho em cima da terra e enxergar você como um cristão. Independente do lugar ou da situação que você esteja vivendo, Deus quer te encontrar como um cristão. Deus quer encontrar você, irmão, irmã, jovem, criança, como alguém que esteja tapando um buraco no muro e esteja diante de Deus para que o mundo não seja destruído, porque Deus está encontrando pessoas que podem fazer a diferença e salvar esse mundo pela ação do Espírito Santo de Deus.